Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, conseguem me ouvir todos por aqui? Em princípio, então, já começo agradecendo a todos por estar nos acompanhando aqui, por prestigiar o nosso webinar de hoje, alinhando a gestão de riscos com a estratégia. Sou o Carlos Salinas, gerente comercial da Actio. E para quem ainda não nos conhece, a Actio é uma empresa de tecnologia, de software, né, especificamente software de gestão, que tem por objetivo elevar a performance das organizações e facilitar a vida dos responsáveis, dos gestores, das empresas, né? Hoje, para falar sobre esse tema tão importante como é a gestão de riscos combinado com a estratégia, eu vou chamar a Heloíse Pontes, ela é Product Manager da Actio, é responsável pelo produto Belt, que é o sistema de gestão de riscos da Actio, né? E o Guilherme Barbaz, é o CEO da nossa empresa, que tem um longo histórico de atuação tanto atuando com gestão estratégica, em diversas funções, como em outras áreas da gestão. Antes de começar com o evento em si, vou passar algumas informações que têm a ver com a dinâmica do nosso evento. Ele está previsto para ter 1 hora, vamos terminar 15 horas. Vocês vão ter aqui na parte de cima da tela um botãozinho de chat. Alguns já estão interagindo por aqui. É, é importante nesse ambiente do chat, vocês vão poder enviar perguntas, veicular, enfim, comentários sobre o que está acontecendo, sobre esse momento. A gente vai ir, inclusive, trazendo algumas informações ali para aproveitar e trabalhar juntos os temas que nos tragam. É, Também teremos aí um link para uma ferramenta Slido, que é para postar perguntas que queiram que façamos e respondamos no final do evento. Então, no final do evento, aquelas perguntas que estiverem ali vão ser colocadas um momento, uns 10, 15 minutos que tenhamos sobre o final, para serem respondidas. Para quem estiver lá no final do evento, haverá um link para obter um certificado de participação durante o evento. Basta acessar, preencher as informações que queiram que apareçam nesse certificado, responder algumas perguntas de avaliação, bem curtinho, e aí é enviado na sequência o certificado de participação. É, Começando então com o tema principal de hoje, nós temos aí estratégia, e toda estratégia que visa atingir resultados e conquistar é, performance através do tempo pressupõe riscos, né? E, portanto, riscos e estratégias estão intimamente ligados. E para quem não gerencia de uma forma adequada os riscos a que todo negócio necessariamente está submetido, está condenado, né, a lidar com crises, e essas crises, de fato, afetam o valor da organização como um todo, né? Haja vista, inclusive, casos emblemáticos como quem se expõe a riscos externos, como riscos cambiais, riscos próprios da economia, como linhas aéreas, Gol, Azul, temos aí perdendo valor de ações por questões pontuais, mas não somente daqui, tem a America Airlines, turismo, CVC, bancos que por diversas crises se veem afetados, mas não somente de problemas externos, temos questões internas, inimigos internos, questões de fraudes, haja o caso das nossas americanas, mas não somente local, temos a alemã Deutsche Bank, que teve problemas seríssimos de perda de valor por más práticas e tal.
A chinesa Luckin Coffee estava depontando como quem iria derrubar a Starbucks e, de repente, sofre um problema de crise de credibilidade também, problemas de mercado, como as já emblemáticas Kodak ou Sears, que ficam fora de mercado e não é de uma hora para outra. Então, são incontáveis os fatores e elementos que a falta de gestão adequada de riscos comprometem o resultado, portanto, a estratégia da empresa. E nesse ponto, queria chamar primeiro o Guilherme para falar sobre isso. Como é que se combinam essas gestões, tanto gestão estratégica com gestão de risco? Pode começar a dar uma luz aí para nós? Obrigado, Salinas. Boa tarde a todos. Realmente, estratégia são escolhas, né? Como você falou, são caminhos que você escolhe para sua organização para buscar determinado resultado. E por ser escolhas, naturalmente você está correndo riscos, né? Então, você está deixando alguma coisa de lado e escolhendo aquela estratégia. E toda estratégia tem premissas, condições que você considera ao escolher aquela estratégia, né? Essas premissas podem ser verdadeiras ou não. Então, tem diversos pontos ali no processo de planejamento estratégico que deveriam ser ligados à gestão de risco, né? Mas, na prática, a gente vê poucas organizações integrarem bem essa parte de identificação de riscos ao longo do processo de gestão estratégica. Vou até falar um pouco mais amplo do que o planejamento estratégico, ao longo do processo de gestão estratégica, né? A gente está... Eu estou aqui no Canadá hoje e eu atuo muito aqui com empresas de Canadá e Estados Unidos que têm uma cultura de gestão de risco muito mais bem estabelecida, mas mesmo aqui a gente vê muito problema de até processos totalmente desassociados e equipes distintas, né? Você tem uma equipe de planejamento estratégico, gestão estratégica, performance, e você tem uma outra equipe de gestão de risco que mal se conversam, né? Então, embora isso devesse ser processos integrados e equipes muito conectadas, na prática não é o que a gente vê. Então, eu vou trazer para vocês um modelo, né, de gestão estratégica e para a gente fundamentar aqui a discussão onde seriam pontos de contato entre um processo de gestão estratégica e gestão da performance organizacional e um processo de gestão de risco, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, é um slide só, tá? Então, não vamos tomar muito tempo aqui. Por favor, me sinalizem aqui quando vocês estiverem vendo, tá? Já tá? Legal. Então, isso aqui é um processo genérico de gestão estratégica. E a gente está chamando de gestão estratégica porque vai além da formulação da estratégia. E a formulação da estratégia seria esse primeiro quadrante azul aqui. E do planejamento estratégico, que seria a soma dessa formulação estratégica com esse quadrante azul aqui de baixo, que traduz a estratégia em objetivos, indicadores, projetos, né? Orçamento da empresa, etc. Então, só para fechar o conceito, então, né? Formulação estratégica, planejamento estratégico e o processo que roda constantemente na organização, tanto no nível tático quanto no nível mais global estratégico, é o que a gente chama de gestão estratégica, né? Então, ao longo desse processo, tem vários pontos que se deveria estar identificando riscos que impactam a estratégia da organização. Por exemplo, vou traduzir aqui muito rapidamente esse processo de formulação, né?
Então, normalmente começa com a identidade organizacional, negócio, missão, visão, crenças e valores. Depois passa por uma etapa de olhar para fora da organização, né? Análise competitiva, olhar os concorrentes, os fornecedores, o mercado, né? Regulação. Aqui a gente já começa a poder identificar alguns dos riscos de mercado, né? Alguns dos riscos de movimentação de concorrentes, riscos de mudança de regulação do mercado, né? Concentração de alguns fornecedores para insumos-chave, né? Então, tem vários potenciais riscos que já deveriam estar sendo identificados e comunicados a um processo de gestão de risco. Muitas vezes eles são identificados na análise competitiva, mas falta a conexão, né? De falar, ó, isso aqui é um risco, a gente precisa monitorar isso. Após a análise competitiva, muitas vezes vem cenários, né? Então, simulações. Aqui, o componente de gestão de risco já é mais forte, né? Porque os cenários, muitas vezes, são baseados em riscos identificados, né? E se a economia crescer? E se a economia crescer mais do que a gente está preparado? E se ela entrar em recessão? E assim vai, você vai então criando cenários, né, baseado em premissas e flutuações dessas premissas. Então, essas premissas também são riscos, né? Porque riscos são incógnitas, são eventos que a gente não sabe, ou fatores que a gente não tem certeza e que tem variabilidade inerente ali. Então, em cenários já é outro ponto que você pode identificar ou considerar as premissas que você está adotando, né, como riscos. Essa análise competitiva em cenários culmina ali em uma lista de oportunidades e ameaças. Naturalmente, essa lista de oportunidades e ameaças deveria se conectar ao processo de gestão de risco. Tá? Muitas empresas vão usar essa lista para fazer uma análise SWOT ou para fazer, não necessariamente SWOT, né, mas criar projetos, objetivos estratégicos baseados em oportunidades e ameaças, mas foca somente no processo de planejamento estratégico e não conecta com o processo de gestão de risco, o que deveria, né? Olhado para fora, você pode começar a definir posicionamento estratégico, né? Qual nicho do mercado a empresa vai ocupar e as metas globais. Então, isso aqui são consequências de olhar o mercado. E aí as empresas começam a olhar para dentro, né? Fazer análise do ambiente interno. E aí vem uma segunda camada de riscos possíveis que deveriam estar sendo monitorados, né? Então, por enquanto, em análise competitiva, cenários, posicionamento estratégico, a gente está olhando para fora. São riscos de fora para dentro da organização. Mas a gente tem riscos quando a gente faz análise interna. Quais são os riscos que impactam os processos críticos ou inerentes aos processos críticos da organização? Quais são os riscos vinculados à estrutura da organização, ao conhecimento, né, detido pela organização, a tecnologia adotada, né? Então, tem diversos riscos que não são riscos globais, estruturantes, mas são riscos que você identifica quando você olha para dentro. E esses riscos também deveriam estar sendo monitorados e geridos por um processo de gestão de risco. Okay? Então, a gente tem aqui identificação de riscos ao longo do processo de formulação, né? Esse processo de formulação vai gerar aí temas estratégicos e, eventualmente, se for adotado um Balance Scorecard ou algum outro modelo de gestão da estratégia, a estratégia vai ser traduzida nessas formas de comunicação, como um mapa estratégico, né?
E aí vem o planejamento tático, que é pegar essas estratégias, esses objetivos estratégicos e desdobrar isso pela organização. Nesse desdobramento, vão aparecer também riscos de nível tático e operacional. Então, são riscos, por exemplo, vinculados a projetos. Aqui a Actio tem um exemplo muito claro disso, né? Nós temos uma estratégia de internacionalização. Então, fortalecer nossa presença no mercado latino-americano e o mercado de língua inglesa, né? Então, essa é uma estratégia, e dessa estratégia nasceram diversas metas, diversos projetos, seguindo aqui esse processo, né? E culminou no orçamento. Só que variação cambial impacta significativamente essa estratégia, né? Porque o esforço necessário para implementar essa estratégia de internacionalização aumenta muito com a variação cambial que aconteceu recentemente aí nos últimos meses, né? Então, variação cambial deveria estar sendo monitorado no nosso processo de gestão estratégica, porque ela impacta significativamente a execução de uma estratégia que foi definida aqui pela Actio, né? Então, esse é um exemplo interno nosso. A Eloise vai trazer vários outros exemplos também de casos de mercado, né? Então, dando um foco aqui no planejamento estratégico, esses são pontos que deveriam estar levantando riscos para a organização gerenciar, né, e monitorar conectado a esse processo de gestão estratégica. Nós vamos ver exemplos práticos disso mais adiante hoje ainda, né, quando a gente entrar num caso de execução da estratégia, né, de mapa estratégico, desdobramento, projetos, e como os riscos detectados conectam após essa etapa de planejamento estratégico, quando a gente entra em executar esse ciclo tático e esse ciclo mais estratégico, né, em fechar esses dois ciclos na empresa. Consegui passar uma ideia aí, Salinas, sobre... Bom, já podem ir comentando, né? Mas já, inclusive, respondendo uma das perguntas, se o evento está sendo gravado, está sendo gravado e vai ser enviado por e-mail, ao e-mail que informaram na hora da inscrição. Amanhã, depois de meio-dia, início da tarde, já deve sair por e-mail. Mas entendo que ficou claro e já podem ir colocando aí questionamentos se quiserem. Heloíse, dito isso, o Guilherme colocou um panorama muito claro, muito gráfico, inclusive, o planejamento, né? Aonde que o risco já começa deveria ser considerado já nesse momento do planejamento. Agora, começamos a rodar. Está na hora de a estratégia ir para a prática. Pegamos o carro, sabemos a rota e estamos na estrada. O que acontece na vida real com profissionais da gestão de riscos? Como que se estrutura, como que funciona de fato a gestão de riscos e como isso cuida, né, esse rumo que foi traçado na estratégia? Boa. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela participação de todos. E para me ajudar a responder essa pergunta, vou pedir para o pessoal compartilhar aqui um slide também. Primeiramente, um slide, mas também objetivos, que é justamente para que a gente consiga entender qual a importância de integrar a gestão de riscos na estratégia empresarial. Tem um ponto que o Guilherme trouxe, né, que tradicionalmente esses riscos eles são vistos como algo a ser minimizado, evitado, sendo que, na realidade, gente, eles também podem ser o quê? Catalisadores de valor. Eles vão ajudar no desempenho organizacional. A gente sabe que
no nosso dia a dia, né? A gente não consegue controlar todos os fatores internos, a gente vive num ambiente muito volátil, muita complexidade, que estão impactando esses riscos estratégicos, só que a gente começa a ver eles somente como riscos de ameaça. Então, é legal que a gente tem que olhar para esse lado também de oportunidade. Esses riscos estratégicos, gente, eles são incertezas e oportunidades que as organizações não exploram, elas estão inerentes lá no processo, lá no planejamento estratégico da organização. E ele vai impactar em quão bem que essa estratégia vai ser ou não executada. Então, esses riscos, eles são problemas não somente de uma unidade específica, mas eles impactam como um todo. Eles estão falando um pouquinho, né, dessa parte de como é que ele impacta na organização, é que principalmente atualmente eles são vistos como ameaças, sendo que a gente perde a questão da oportunidade. E o gestão de risco estratégico, ele visa aprimorar o quê? A gestão estratégica para maximizar o valor obtido na estratégia da organização. E como é que pode ser isso num exemplo mais prático, tá? Imagina que a gente tem uma abordagem convencional, né, no qual a gente tem como objetivo da estratégia pensar no crescimento de vendas, aumentar a entrega de serviços, só que um risco que é inerente a esse processo é justamente uma queda na demanda, sendo que essa falta de elemento, quando a gente não conversa com risco, vai colocar a empresa, a organização nessa posição vulnerável, porque provavelmente em algum momento isso pode vir a acontecer. Outra questão, aí pode passar o slide, por favor, é quando a gente pensa como é que a gente pode garantir que esses riscos estão sendo geridos de maneira eficaz. Tá? A gente pode estar já fazendo esse gerenciamento na empresa, mas a gente precisa medir. Então, um passo, uma ferramenta que ajuda a gente ter esse controle é justamente a compreensão clara do apetite ao risco da organização. Significa, gente, é o quanto que a empresa está disposta a aceitar o risco em busca dos seus objetivos. O que é esse apetite? A gente sabe, né? A gente está acostumado que ele representa um pilar fundamental na formulação da estratégia corporativa. Ele que vai ter essa diferença de quanto que a organização vai assumir esse risco, considerando aqueles fatores que Guilherme estava apresentando, justamente o ambiente interno, externo, qual a expectativa de stakeholder, dos acionistas, a mudança no mercado, que é vivo, o mercado é vivo. Então, estabelecendo esse apetite, eu acredito que é um primeiro passo, uma ferramenta muito importante que vai ajudar nesse alinhamento da gestão de riscos com o planejamento estratégico. E outro detalhe, esse apetite, gente, ele pode mudar. Na verdade, ele precisa ser comunicado sempre de forma transparente, seja do nível do board, o conselho, a alta administração, até as equipes mais operacionais, porque ele vai influenciar lá na decisão estratégica. E outra forma da gente conseguir medir se essa ferramenta está sendo ou não aplicada, além do apetite, são análises, temos modelos quantitativos, a gente consegue aplicar os KRIs, que eles acabam sendo vitais para que a gente consiga ver se a empresa, a organização está navegando dentro desses limites que ela aceita. Outro exemplo, né? Quando a gente fala até da parte de apetite, a gente pensa muito em indústrias que são altamente regulamentadas, né? O setor financeiro, seguradoras, bancos. Eles precisam ter uma regulação desse apetite, né? Muito, muito frequente, até porque para ela conseguir alinhar a estratégia e conseguir obter o resultado, ela vai ter que saber o quanto que ela vai assumir daquele risco, se ela quer ou não aceitar conforme o resultado que ela vai ter. Consegui responder essa primeira parte, Salinas? Sim, inclusive tem um comentário, né, do Vinícius, perguntando, considerando a elaboração da RAS, né, que a declaração de risco, de apetite a risco, né, acreditam que é um documento essencial para guiar a gestão de riscos de uma empresa? Então, exatamente o que tu acabou de expor aqui, sim, é bem importante e há todo um processo para elaborar o documento, né?
Mas sim, acredito que foi bem explanado. Tem provavelmente no nosso público, gestores que estão envolvidos diretamente na gestão de riscos e familiarizados até com uma matriz de risco, como está ali colocada. Então, é bem importante que aqui não vamos expor toda a teoria de cada um desses elementos, mas mostrando os tópicos que são fundamentais, sim, para ter uma gestão de riscos competente e operando e interligada justamente à estratégia da empresa, né? E aproveitando que você comentou justamente da matriz, porque ela também é uma ferramenta para comunicação da organização, porque todo mundo precisa saber como é que é a matriz, quais são os graus de impacto, probabilidade, e para entender quais esses riscos estão posicionados em graus que a organização não aceita, né? E o que que ela vai fazer sobre isso? Quais são as ações a gente precisa mitigar, a gente vai aceitar, a gente precisa terceirizar, qual o caminho que a gente vai buscar conforme, né? Como a gente comentou, a consequência da ação, dessa tomada de decisão para cada um desses riscos. Perfeito. Tem mais perguntas, mas vamos avançando e no final a gente centraliza aí na parte de perguntas e respostas. Vamos em frente. Boa. E para complementar, é interessante a gente trazer também, a gente falou tanto sobre risco estratégico, mas é legal a gente saber quais são as 4 categorias principais desses riscos. Então, a gente tem aí na imagem o risco financeiro, né, relacionado à saúde financeira da empresa, questão de gestão de dívidas, taxa de juros, contábil, a parte contábil da empresa. E normalmente eles são aqueles que são mais acompanhados, né? São os mais bem controlados, porque querendo ou não, é aquele que vai impactar diretamente a estratégia da empresa, aquele que é o primeiro que o stakeholder vai perguntar para a gente como é que está a gestão dele, importante também para o acionista. Temos Eu, eu, também, eu sim, incluiria também quem a gestão de risco, afinal, ele está vinculado a quem, né? A quem que responde a gestão de risco. Inclusive, nesses casos que comentei no início, tivemos e temos casos de organizações em que a própria diretoria, né, está comprometida com realização e práticas mais práticas, vamos colocar mais assim. prática. E aí, como é que funcionaria dentro dessa análise de riscos operacionais ou financeiros? Vai responder a quem uma área de gestão de riscos, né? Esse é um ponto até bem sensível, acho que quando a gente fala sobre a gestão de risco, principalmente desse apetite, quem é que define esse apetite? Será que a área de gestão de riscos tem independência o suficiente para ir contra o planejamento a partir do momento que ela entende que a consequência vai ser maior? Será que a área de riscos hoje em dia ela tem esse apoio, tem essa independência? É um tema bem. Um ponto aí, Salinas, é o seguinte: a gestão de risco é parte do processo de governança da empresa. Então, em última instância, o conselho de administração tem que estar alinhado, ciente dos riscos que eles estão correndo na organização, porque o papel do conselho é garantir a perpetuidade da empresa, em última instância. E os riscos são literalmente os riscos a essa perpetuidade. O que a gente vê muito comumente é esse papel de gestão de risco ficar restrito, assim, em organizações que não têm um processo de gestão de risco bem estruturado, né? Fica restrito a relatórios de auditoria contábil, por exemplo, né? E não fazer a gestão de risco estratégica da organização, né? Então, isso, a meu ver, é uma falha, porque o público, em última instância, é o conselho de administração, né, para quem é reportado, e
deveria-se ter um reporte, um relatório sobre os riscos que estão sendo corridos, sobre o nível de tolerância que foi estabelecido nesses riscos, voltando à pergunta aqui do Vinícius, né? O nível de tolerância dos riscos é super importante, porque não existe negócio que não corra risco. Se você quer ter uma margem, um retorno, você vai correr risco. Agora, e se você tentar zerar os riscos da organização, quando você tenta eliminar um risco, você vai gastar recurso. Conceitualmente, se você zerar os riscos, você está pegando todo o resultado, todo o lucro potencial do seu negócio e colocando ali. A hora que você conseguir zerar ali risco, você vai zerar seu lucro também, né? Então, só ligando esses dois pontos, né? A pergunta aqui do Vinícius com a sua colocação, né? De para quem se responde, né? Para quem se reporta a gestão de risco nas organizações. Ótimo. Perfeito. Saber equilibrar o risco e o retorno, né? Passando bem rapidinho também para os demais tipos de riscos que a gente vai encontrar, que a gente já encontra no nosso dia a dia, é o operacional, que a gente encontra em falhas de processo interno, na capacidade de produção da organização, entregar esses serviços. Problema também de qualidade, questão de recursos humanos, fraudes, corrupções, e são riscos que, se não forem geridos da forma correta, eles podem impactar também a estratégia, né? Nesse caso, ele faz com que ela não seja executada da forma correta. O risco de perigo, eles são os fatores internos, os fatores externos, perdão. A gente tem aí desastre natural, a gente passou pela pandemia, países que se encontram em situação de guerras, terrorismo, mudança macroeconômica. E eles normalmente são aqueles que são os deixados para trás, né? Que no planejamento não são tão levados em consideração. E, por fim, os riscos que a gente estava comentando, os próprios estratégicos, que eles estão impactando diretamente, eles vêm, né, da decisão do conselho, alto nível de gestão, e eles surgem da falha da execução da estratégia, né? Ou alguma mudança inesperada que tem no escopo lá do planejamento da gestão. E eles, ao contrário, né, do período que estava comentando, eles sim são gerenciados mais próximos. Eles são, normalmente, há um cuidado maior porque ele impacta diretamente no objetivo final. E é claro, também a gente trouxe algumas questões para provocar, principalmente o nosso público, porque como que a gente vai saber que a gente está conseguindo realmente integrar a gestão de riscos na estratégia? Então, são 4 perguntinhas que a gente trouxe. É claro que se fosse para colocar todas as perguntas seria um livro, mas quais são as principais que a gente sempre precisa ter em mente, principalmente quando a gente está num comitê de risco, está conversando com o board? Então, sempre trazer esses pontos. Primeiramente, quão bem definida que está a minha estratégia? A gente sabe que uma estratégia bem articulada, ela acaba sendo base para identificar como que ela vai interagir com os riscos inerentes da organização, da empresa. Daí, quando a gente faz, né, incluir a definição clara das intenções, das ações, o que vai ser feito nessa estratégia que precisa ser implementada. Outra pergunta, a segunda, vamos pensar aqui, quais cenários de riscos que a gente está considerando, que a gente realmente está considerando? Resposta, quanto mais amplo, melhor. Eu sei que a gente não consegue abordar tudo, mas é bom a gente trazer todos os cenários possíveis. Por exemplo, não tinha como a gente prever a pandemia, mas a gente já passou por isso. Será que nas próximas reuniões, nos próximos comitês, a gente não pode trazer isso aqui em consideração? Quarta pergunta. Sim. Só para complementar aqui, conectando aqui com umas perguntas que foram feitas também sobre práticas para definir o apetite a risco, né? Boas práticas para definir apetite a risco, que a Bruna e o Roberto aqui definiram. O Roberto tem razão, né? O mais comum é
é a percepção, o feeling, como ele escreveu aqui. Isso não necessariamente é uma boa prática, mas é muitas vezes como as empresas começam a definir apetite a risco, porque tem que ir evoluindo num grau de maturidade de como fazer isso, né? Uma boa prática seria trabalhar esses cenários, tá? E o stress test. Você falou, olha, se a gente adotar esse limite, essa aqui vai ser a consequência. A gente está preparado para viver com essa consequência, né? A gente está preparado a assumir essa consequência se esse risco acontecer? Se não tiver, você tem que dar um passo para trás aqui e diminuir a tolerância àquele risco específico. Uma vez que você fizer isso para os riscos mais globais da organização, você pode definir padrões, né, de aceitação para os riscos mais táticos e operacionais. Você não vai levar isso e fazer essa análise com todos os riscos possíveis da empresa, né? Então, você pode criar padrões refletindo ali em custo financeiro, por exemplo, né? Então, ó, nós aceitamos nível operacional para processos, vamos dizer, de operacionais ou de ambientais, né? Riscos que nos levem a até determinado nível de custo financeiro caso ele ocorrer, né? Você criar um padrão e os níveis táticos e operacionais seguirem aquele padrão na definição da tolerância dos riscos desses níveis táticos e operacionais, né? Então, essa é uma sugestão, né, de como tentar racionalizar a definição de um apetite a risco, ok? Criar os cenários de estresse, avaliar se isso acontecer, essa é a consequência, e se perguntar, estamos prontos para viver com isso? E a partir desses cenários, criar uma política mais genérica e global para a organização. Até porque tem uma questão cultural, né? Essa cultura, até o Guilherme colocou aqui, morando em Canadá, América do Norte, onde a cultura de assumir o controle, a exposição de riscos, já é parte da cultura, é nativo, acontece isso nas famílias, né? Então, naturalmente, quando esse executivo entra em ação dentro de uma empresa, já vem com toda essa cultura familiar. Aqui no Brasil, América Latina, de maneira geral, esse convívio é muito mais aleatório, muito mais parte de uma informação que vem de fora para dentro, né? Eu diria, até por uma questão de tempo, seria bem interessante ver exemplos práticos, ver exemplos até em termos de como apoiar essa gestão, e a gestão hoje, para levar de uma forma profissional, precisa cada vez mais de tecnologia, inteligência, não dá para levar uma gestão em Excel, em planilha, em documentos. Precisa de uma gestão cada vez mais profissional, mais integrada. Como vamos responder ao board, ao conselho de administração, com informação que não está integrada com as pontas da operação? Então, na prática, será que conseguimos? Estamos a 15 minutos do final, ainda temos uma sessão de perguntas. Será que conseguimos mostrar alguma coisa real, né, alguma coisa prática? Vamos sim, Salinas, é claro. Vamos. Só para fechar até com a última pergunta, esse também é até um detalhe que vai complementar o que a gente vai mostrar aqui para vocês na prática, como é que a gente faz esse gerenciamento, uma questão importante, tá, gente? Eu posso ter muitos riscos mapeados, tá? Estratégicos, enfim, só que qual que realmente está impactando o que gera valor para a organização? Então, a questão da priorização também é muito importante. Então, fica aí também o quarto questionamento para que a gente leve para as nossas reuniões. Muito bem.
Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa mostrar para vocês, na prática, um caso de como é que a gente consegue associar a gestão estratégica com a gestão de riscos. Estão vendo a tela, gente? Sim. Então, sim. Boa. Guilherme, vou contar com a sua ajuda também, tá? Então, dando início aqui, vou fazer só o login no sistema para a gente começar. Tá bom. Então, recapitulando ali aquele slide que eu mostrei, o processo de planejamento estratégico vai culminar em objetivos a serem alcançados, numa estratégia, e essa estratégia é traduzida em objetivos a serem alcançados, que podem ser traduzidos num mapa estratégico como esse que está sendo mostrado aqui, né? Você pode ter diversos mapas estratégicos por unidades organizacionais distintas na sua organização, e você vai gerenciar a estratégia a partir daqui, né? Então, por exemplo, clica aqui para mim, Elo, no agregar valor ao acionista. Então, estou escolhendo esse objetivo estratégico para ver o que está por trás desse objetivo, tá? E a gente vai ter aqui indicadores, né? Retorno sobre patrimônio líquido, margem EBITDA e projetos, né? Com os indicadores eu vou medir mês após mês e projetos, a gente tem aqui um portfólio de projetos, na verdade. E nesse portfólio eu tenho 2 programas, né? Pilares ESG e o programa Ciclo da Receita. Mas eu também tenho um risco associado a esse portfólio, que é a inadimplência de clientes. Então, inadimplência de clientes, por algum motivo, pode impactar a execução desse portfólio de projetos, ou algum projeto específico dentro desse portfólio. Então, aqui é um risco que foi identificado ao longo do processo de planejamento estratégico, né? Do nível estratégico ou do nível tático. No caso aqui, a gente está falando de um projeto, então provavelmente identificado ali num planejamento já tático, né, de desdobramento de metas da empresa. E ao eu olhar o resumo aqui da iniciativa estratégica, né, o percentual de execução, a curva S, etc., eu já estou sendo apontado que tem riscos ligados a essa estratégia e que esses riscos estão sendo monitorados, né? Tem ali alguns controles, tem um risco inerente, um risco residual, vários controles estão desatualizados, né? Quando ela passa o mouse ali, eu vejo que tem controles que estão ok, mas tem controles que não estão sendo atualizados no prazo. E assim como eu tenho esse risco ligado a um portfólio, eu posso ter também riscos ligados a objetivos estratégicos ou ligados a indicadores, como nesse exemplo aqui, a gente abriu o EBITDA, né? Então, o EBITDA tem um desdobramento em outros indicadores, custo, despesa, receita ou lucro aqui no caso, né? Mas também tem riscos ligados ao indicador EBITDA. Esses aqui são ainda riscos de um nível bem estratégico, bem global da organização, né? Mas você pode ter riscos ligados a indicadores bem operacionais. Então, à medida que você vai abrindo o indicador aí de custo, ou de despesa, ou de lucro, você pode ter indicadores já bem operacionais, de acidentes, de falta de insumos, enfim, de qualquer natureza, né? Então, aqui eu só estou mostrando a conexão de riscos que foram identificados ao longo do processo de planejamento da empresa com o próprio planejamento, né? Então, não adianta identificar o risco e depois botar ele numa gaveta e nunca mais monitorar, né? Aí, Elô, se você quiser pegar algum risco desses e exemplificar como você pode fazer esse monitoramento, né? Fica à vontade aqui. Vou usar esse risco aqui de inadimplência que a gente estava comentando, e é realmente o momento que a gente está amarrando, nesse caso aqui, a estratégia. E a gente
consegue manter o gerenciamento desse risco vivo, a ponto de que o dono desse risco, nesse caso eu sou responsável por ele, ele estaria na minha área de negócio, eu consigo entender o que está acontecendo com ele sem mesmo ser especialista de risco. Eu consigo entender a evolução dele ao longo do tempo, se ele foi ou não mitigado, como é que está a situação dele, o que ele está dentro do meu apetite, será que ele está controlado, submitigado, fora de controle? A gente consegue entender quais são os fatores externos, internos, causas e consequências também que estão levando a esse risco. Eu consigo já identificar, tá, quais são os controles que tem que eu consigo reduzir, seja o impacto, a probabilidade dele acontecer. E é claro, gente, eu preciso ter ações de monitoramento. Não é só ter o risco, né, engavetar e falar que eu vou fazer aquilo. Não, eu realmente consigo criar um plano de ação e ter esse acompanhamento constante, porque eu sei que ele vai impactar na próxima avaliação que a gente fizer em cima desse risco. Provavelmente o grau dele vai diminuir, né? É o nosso objetivo, para que ele fique controlado ou mitigado. Deixa eu chamar a atenção a um ponto aqui. As empresas já são muito acostumadas a fazer um desdobramento da estratégia, desdobramento das metas. Então, cada unidade de negócio, cada diretoria, cada departamento sabe a sua contribuição no todo, porque ele tem ali os indicadores de resultado. Então, a contribuição no resultado da organização. Essa mesma lógica deveria existir e ser mais divulgada, né, para riscos. Então, quais são os riscos da sua unidade que impactam a organização e que você deveria estar monitorando na sua unidade? Então, mesmo o processo de gestão de resultados, que é desdobrado pela empresa, deveria também ter um processo de gestão de risco no desdobrado pela empresa. Então, a gente vê muito as organizações terem gestão de risco lá no alto nível, monitorando as grandes tendências, os grandes cenários, mas lá na operação, lá no nível tático, não, né? Então, os gestores só olham o resultado, eles não olham risco, né? E essas coisas, como a gente vem falando, né, são conectadas. Então, assim, eu sou um grande divulgador dessa iniciativa de trabalhar o desdobramento de risco pela organização, né? Isso conversa Porque com o ponto que o Salinas trouxe, né, Guilherme? Questão da descentralização da responsabilidade da gestão de riscos, não ficar somente lá no comitê, somente no escritório de riscos, mas toda empresa assumir essa responsabilidade também. Esse desdobramento é tão fundamental porque o dono do risco não está no board, não está no conselho, não está no departamento de risco, está na operação mesmo. E quando a operação ela tem a ferramenta para realizar o controle, para registrar o controle, e o próprio sistema vai mostrando como que isso vai impactando e como esse controle pontual, estamos vendo um risco aberto ao máximo, mas de alguma forma isso impacta, em última análise, no valor da ação da empresa. Quando a gente analisa o quanto que uma ação está valendo de uma empresa, ou 1, ou 10, ou 1000, ele reflete a somatória de todos os microindicadores, inclusive os riscos, se estão sob controle ou não, vai ser parte de uma soma algebraica que vai dar, no final das contas, o quão confiável está essa empresa, quão integrada está toda essa estratégia com a gestão como um todo, né? Então, o valor de uma ação tem por trás tudo isso, né? Tem muitos assuntos, gente. Temos 5 minutos, eu não sei o que fazer, mas nós tínhamos previsto falar sobre como que de fato se descentraliza, mas um pouco a gente está vendo aqui como que nascemos do centro até a operação, o micro detalhe de cada controle que é feito atrás de um risco. Mas tínhamos previsto controles quando são adequados, quando são inadequados, erros que se cometem na gestão de riscos, questão cultural, como trabalhar a questão cultural,
falta de ferramentas adequadas para chegar a ter esse controle de forma eficiente. Tínhamos muito assunto para tratar, mas realmente estamos sem tempo nenhum. Eu partiria para a parte de perguntas. Eu tenho aqui, se a Letícia nos ajuda aí para projetar as perguntas e ir colocando lá. São perguntas que já estão no Slido, né? E vamos aproveitar, vamos respondendo aí nos 4 minutinhos que estão restando. Quais são quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas ao tentar alinhar a gestão de riscos com a estratégia empresarial? Em parte, acho que isso a gente veio conversando, mas gostaria de agregar algum ponto mais? Tá. Eu acho que é uma questão cultural de fazer as pessoas entenderem que gestão de risco é parte do trabalho delas, tá? As pessoas tendem a achar, por não ter sido no passado, no que é a realidade para a maior parte das empresas brasileiras, elas acham que é um trabalho adicional que estão empurrando para elas, né? E não que é parte do trabalho de gerenciar o processo que você é responsável, a área. Então, essa assimilação desse conceito que não é um trabalho extra, você já deveria estar fazendo aquilo, já é parte de ser gestor, né? Essa mudança de percepção de gestão de risco é cultural. E sendo cultural, leva tempo, né? É. É E algo para que... complementar, até a questão de visão de curto prazo, porque gestão de riscos tem um processo de amadurecimento para ser feito, e organizações que são imediatistas, né, preciso fazer isso agora, não pensa nessas consequências que a falta de gestão de riscos vai ter, né? Uhum. Seguinte pergunta: quais as melhores práticas ou racional para definir o apetite de riscos quantitativo em empresas não reguladas? É bem pontual essa pergunta, que é basicamente quando a empresa não tem uma obrigação de regulamentação por trás para implementar uma gestão de riscos, né? Esse eu acabei respondendo já, Sim, Salinas, quando a gente falou, quando eu fiz aquele comentário, quando a Heloísa estava comentando sobre cenários, né, e perfeito. testes de estresse ali. É bem isso. Como a comunicação entre os departamentos de uma empresa pode ser otimizada para garantir que a gestão de riscos esteja totalmente integrada à estratégia? Esse eu posso fazer uma sugestão. É. Use um software. Use um software que integra as duas práticas, né? Gestão de risco e gestão da estratégia da organização, e que dê transparência e que crie um ambiente de colaboração. Sensacional. Última pergunta: quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas ao tentar alinhar a gestão de riscos com a gestão empresarial, com a estratégia empresarial? A gente comentou Acho que essa já, né, comentou, né? sobre cultural, transformação cultural, né? Isso. Tem toda a Vamos. parte processual que acontece também, mas isso de estabelecer um processo e responsabilidades e tudo mais, isso é algo que deve ser feito, mas eu não entendo isso como um grande desafio. Eu acho que o maior desafio está dentro da cabeça das pessoas, né? Perfeito. É, Gente, chegamos ao final. Tem mais perguntas. A gente pode até ir criar algum documento, enfim, respondendo essas perguntas que faltaram, que estão por aqui. Eu vou até Eu até sugerir o seguinte. sugiro, Sim, Salinas, a gente pode entrar em contato direto com as pessoas que fizeram as perguntas sim, e propor um bate-papo. Não vai ser tão, né? Não vai estar gravado aqui para todo mundo ver, mas a gente aborda individualmente aí o pessoal, né? perfeito. Inclusive, até vou sugerir o pessoal da nossa equipe pode estar à disposição.
Quem quiser algum contato pontual já pode deixar a informação, seu e-mail, enfim, alguma forma de contato para conversarmos mais sobre esses temas. Aproveitem esse momento, aproveitem, inclusive, para conhecer, sem um compromisso e demais, mas conhecer mais sobre as ferramentas que estão disponíveis para integrar a gestão estratégica com riscos, para ver como que tudo se desdobra na prática e como que isso agrega ao gestor, à empresa, à organização como um todo. Vamos manter esse contato, vamos manter essa conexão. Acredito que temos muito a interagir e com certeza podemos estar à disposição aí para mais dúvidas que possam ter interesse em aprofundar. Luiz e Guilherme, muito obrigado. Foram brilhantes aí nas exposições. Muito obrigado a todos. Nos veremos em próximos eventos. Estamos continuamente gerando conteúdo, compartilhando esses conhecimentos. Esperamos todos vocês nos nossos próximos eventos que estaremos por aqui. Obrigado. Um abraço, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.